25ª Fena Doce foi aberta oficialmente na última sexta-feira e no fim de semana leva milhares de pessoas até o centro de eventos. Segundo a organização, 500 mil de doces já foram consumidos. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a audiência pública vai marcar a data e trazer as demandas da população sobre saneamento básico, discutidas com a comunidade nos bairros. E ainda, vamos entender um pouco sobre as atividades previstas para a programação do Dia do Patrimônio, lançada na semana passada. Estes são alguns dos assuntos de hoje, no TV Câmara Notícia, que está começando. Fique com a gente. Olá, boa tarde. A gente começa a edição do programa de hoje, desta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, informando que logo mais às 7 horas da noite tem uma audiência pública alusiva à data. Vai ser aqui no plenário da Câmara. O repórter Marrone Silva tem mais informações. Depois de uma série de 7 reuniões com diferentes moradores de vários bairros da cidade, a Comissão de Meio Ambiente esteve presente e agora vai ter um desfecho final. E nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Fabrício Tavares, do PSD. Bom, vereador, fazer uma convocação, para o pessoal comparecer hoje, Nós levamos a comissão até os bairros com a participação da comunidade, tendo como foco central a questão do saneamento. Então, hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós iremos realizar uma audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal. Queremos contar com a participação de toda a comunidade, aquelas pessoas interessadas no assunto do meio ambiente, as entidades e instituições também que trabalham a favor da causa, para discutir o tema, com foco no saneamento básico, porque nós entendemos que o meio ambiente é um assunto amplo e complexo, que reúne vários aspectos da qualidade ambiental, principalmente na cidade onde as pessoas vivem, mas o principal e básico, como o próprio nome diz, é o saneamento básico, que é uma questão de saúde, uma questão de preservação do meio ambiente, mas também de saúde pública, e por isso a importância do tema. Então eu quero convidar a todos para hoje, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, participarem da audiência pública sobre saneamento básico aqui na Câmara de Vereadores às 19 horas. São todos bem-vindos e quem quiser poderá se manifestar, fazer a sua crítica, a sua sugestão, e nós iremos depois encaminhar ao Poder Executivo essas manifestações. Tá bem, então, vereador, muito obrigado. Repórter Marrone Silva para o TV Câmara Notícia. O SANEP divulgou os locais de atuação das equipes de corte no abastecimento de água por problemas de débito no pagamento das contas. Confere aí. A agenda de corte para a macro-região Três Vendas abrange as localidades Jardim de Alá, Leopoldo Brode, Exército, Getúlio Vargas, Pestano, Santa Rita, Vila Pérez, Vila dos Municipários, Aeroporto, 4 de Agosto e Vila Silveira. Esse cronograma de cortes será realizado até a próxima quinta-feira. Depois do intervalo, nós vamos ver como foi a cerimônia de abertura da 25ª edição da Fena Doce e também a movimentação do público neste fim de semana. Milhares de visitantes lotaram o centro de eventos. E ainda, vamos saber também um pouco mais da preparação das atividades para o Dia do Patrimônio em Pelotas. Nós já voltamos. A linha ângulo Coabipel sai do campus ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante, depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado, até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro, passando pelo Mercado Público e retornando ao ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório.
De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga, até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A 25ª edição da FenaDoce trouxe milhares de pessoas para o centro de eventos neste fim de semana. Na sexta-feira, foi realizada a cerimônia oficial de abertura, com a presença de autoridades locais e também do Estado. O tempo instável da última sexta-feira não intimidou o público, nem diminuiu a vontade de saborear um doce. No geral, tá muito bom, bastante variedade de coisas. Já aproveitaram para fazer algumas comprinhas também, pegar um docinho? Gastar bastante. No palco montado na Cidade do Doce, foi realizada a cerimônia de abertura oficial da FenaDoce 2017. Autoridades de diversos órgãos públicos e segmentos locais e estaduais estiveram presentes, como o governador em exercício, José Paulo Cairoli. É um exemplo de que é possível o poder público e o setor privado, os empreendedores, fazer este exemplo, essa demonstração, que é o que a democracia nos ensina. Parabéns a todos os organizadores, parabéns a Pelotas. Esse é o rumo de nós fazermos um estado melhor e construir desta forma com a participação de todos. A prefeita Paula Mascarenhas destacou a importância da feira para os setores de turismo, cultura e economia. Mais uma abertura da FenaDoce prestigiadíssima, tem vários deputados, vice-governador aqui, prefeitos de toda a região, porque esse é um evento que é uma vitrine não só de Pelotas, mas dessa região toda para o Brasil e para o mundo, mostrando os nossos potenciais, nossa capacidade de desenvolvimento, de atração turística. É um grande evento sempre e a cada ano ele se renova, está mais bonito do que nunca, está todo mundo convidado para vir conhecer. Depois das falas que traçaram o histórico da feira desde 1986 até hoje, dos reconhecimentos e destaques a todos aqueles que fazem parte da história da feira, os convidados foram até a fábrica ver de perto a produção.
E claro, degustar os doces. Que a cadeia produtiva do doce movimenta não apenas a cadeia produtiva do doce, mas tudo que gira em Pelotas e não apenas no período da FenaDoce, porque hoje os preparativos já iniciam, né, muito antes do início da feira. Isso faz com que o nosso comércio, a própria indústria, que também se faz presente, a hotelaria, restaurantes e bares, lazer, enfim, Pelotas economicamente cresce. Para nós é um momento muito importante. É praticamente um mês de geração de renda e empregos provisórios. Neste momento de crise, para muitas famílias que estão desempregadas, sem ter um sustento, é fundamental. Sem dúvida, participar da 25ª FenaDoce está sendo uma alegria enorme, até porque muitos doces, e na abertura oficial ouvimos aí as autoridades e foi muito importante para que nós possamos ver que Pelotas, a despeito de toda a dificuldade econômica que vive o país, os empresários aqui firmaram a festa, realizaram a festa, estão todos de parabéns. Os parlamentares também ressaltaram o surgimento de oportunidades que a feira proporciona. A 25ª edição da FenaDoce mostra isso, né? O potencial que Pelotas tem, né, de cultura, de atrair turistas para a cidade, né, e enfrentando a crise. Só nessa edição da FenaDoce, as informações dos conselheiros da CDL são geração de 3.000 empregos diretos e indiretos, então fomenta a economia da cidade, atrai turistas. Então esse período até 18 de junho, para os pelotenses também que estão nos acompanhando pela TV Câmara. É de grande importância para a população de Pelotas, né? E este ano nós estamos aqui com um stand e é bastante que as pessoas procurem a gente está com a tribuna aqui também, vai ser bastante interessante esse ano. A FenaDoce vai até o dia 18 de junho. Bom, e depois da abertura, o tempo colaborou no sábado e no domingo e o resultado foi o centro de eventos lotado. Segundo a organização, foram comercializados cerca de 500 mil de doces para um público de aproximadamente 60 mil visitantes neste fim de semana. O cenário para quem foi prestigiar a 25ª FenaDoce neste fim de semana era assim: corredores e estandes lotados. Uma das novidades da feira é o Espaço Arte do Doce, onde estão os personagens que ilustram as origens do doce pelotense. Mas claro, o que rouba a cena são as bancas com os mais variados docinhos e guloseimas. Eu achei um pouquinho menor esse ano, mas estou gostando, tá tudo legal, bonito. Já provou um docinho? Já, com certeza, eu estou até levando. Até levando? Até levando, com certeza. Linda a feira, assim, muito bom gosto, a parte de decoração, comércio também. A gente vem todos os anos. Eu estou achando muito legal. Gostei bastante da parte que eles cederam ali para a agroindústria, né, a nossa região aqui, muito legal para demonstrar os produtos. Gostei bastante, estou achando muito bom. Bastante movimento, bastante atração, tá muito bom. Outro espaço que chamou a atenção na feira foi o Wombo Combo, que conta com uma variedade de atrações eletrônicas. Tem videogames, exposições de roupas de cosplays e muita tecnologia que encanta o público de todas as idades. Pela primeira vez, a edição trouxe a oficina de heróis, que mostra a exposição de armaduras em tamanho real. A gente vai conversar agora com o responsável por todo esse trabalho do Batman, o Homem de Ferro, com Dora Castro, que é engenheiro de produção e responsável por fazer todas essas relíquias aqui. Dora, como é que foi pra ti? Quanto tempo que tu levou pra fazer todo esse trabalho aqui do Batman, Homem de Ferro? Olha, cada trabalho eu levo em torno de 20 a 30 dias. Desde o desenvolvimento no desenho, as pesquisas, parte estrutural e o acabamento. O que te levou a fazer esse trabalho? A paixão pelos super-heróis? Cara, eu sou completamente apaixonado por super-herói. Desde a infância, né? Hoje, acho que a maioria do pessoal da minha faixa etária ainda carrega essa paixão por super-herói. Todas as atrações do Wombo Combo estão à disposição dos visitantes da feira no pavilhão externo, ao lado do parque de diversões. A gente trouxe games antigos, que é game retrô, que é com relação ao do Super Nintendo, Mega Drive, tem os games novos, PS3, PS4, Wii, tem o jogo de LOL aqui que a gurizada pode jogar, tem jogos de tabuleiro para quem gosta também, tem as exposições que a gente trouxe alguns expositores para trazer as suas coleções, pode vir, pode visitar. Iniciamos a semana aí com um solzinho discreto, que não significa tempo firme não. Ainda tem muita umidade, o que pode resultar em chuva para amanhã.
A segunda-feira amanheceu com uma certa neblina e pequenas variações de nuvens que foram vencidas pelo sol. A temperatura mínima chegou a 10 graus. O sol vai predominar durante todo o dia. Já nesta terça-feira, a nebulosidade ganha força. A chuva pode retornar em alguns pontos da região, principalmente à tarde. Os termômetros oscilam entre 14 e 18 graus. Na semana passada, a Prefeitura apresentou o tema das atividades que vão marcar o Dia do Patrimônio em Pelotas nos dias 18, 19 e 20 de agosto. A ideia é contemplar, valorizar a comunidade dos bairros. Para nos explicar um pouco mais como vão funcionar essas atividades, a gente conversa agora com o secretário municipal de Cultura, Giorgio Rona. Qual é o tema deste ano, primeiramente? Boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, obrigado. O tema que a gente escolheu esse ano, né, na verdade, a gente deu o título de Territórios daqui, Identidades e Pertencimento. É uma ideia bem afinada, na verdade, com a nossa principal interesse, na verdade, que é descentralizar a cultura na cidade. O Dia do Patrimônio é um excelente momento para isso, porque a gente normalmente coloca uma reflexão a ser dividida pela comunidade, né? A gente já teve outras temáticas anteriormente, como a herança cultural africana, como as águas de Pelotas, né, como os movimentos feministas também. E dessa vez a gente escolheu, então, as regiões de Pelotas, né? Isso quebra um pouco aquela ideia, até, de certa forma, equivocada, que se tem, quando fala em patrimônio, a gente lembra imediatamente de arquitetura, arquitetônico, contexto histórico da cidade, isso é patrimônio, mas tudo aquilo que a cidade, todos os traços que identificam a cidade, principalmente na parte interior do município, nos bairros, isso também é patrimônio e vai ser valorizado. Exatamente, porque, inclusive, a gente bate bastante nessa tecla, né, que é de explicar que, na verdade, o patrimônio são as pessoas, né? Aquilo que as identifica, com o que elas se identificam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma edificação, em um prédio, na verdade, aquilo funciona como um espelho, né? Onde as pessoas dessa região se reconhecem, né? Inclusive, a gente sabendo que, por exemplo, tem o patrimônio imaterial, né? Que está relacionado aos saberes e fazeres, né? E não nada físico. Patrimônio natural também, né? Um exemplo bem bacana que saiu, a gente está visitando os bairros, né? A gente está trabalhando muito próximo aos líderes comunitários para disseminar essa ideia nessas regiões. E a gente ficou sabendo, por exemplo, da importância histórica para os moradores do Fragata, né? Os 2 postes lá da Guabiroba, né? Que é uma super referência, mas eles não existem mais, né? Então, ainda que eles sejam invisíveis, né? Eles têm um significado para aquela comunidade. E de que forma está se dando a escolha dessas histórias, a escolha desses pertencimentos de cada bairro? De que forma está se dando isso? Olha, através, na verdade, de visitas lá e conversas, né? Esse ano também a gente está envolvendo bastante o cidadão 60+, e então a gente está promovendo um chá, por exemplo, projetando imagens de vários momentos da história de Pelotas, para alavancar memórias, na verdade, ativar memórias. Então, isso vai ser a partir de conversação, por exemplo. E o que a gente pretende fazer também, a gente sempre publica a revista do Dia do Patrimônio. Esse ano, que é o 5º ano, a 5ª edição, a gente vai fazer uma edição comemorativa, a gente vai fazer uma publicação um pouco maior, contando a história de todos os bairros. Essas histórias escolhidas vão estar inseridas nesse material? Exatamente. Uma espécie de glossário falando como é o surgimento de cada bairro, né, a sua história. Já tem uma previsão de quando mais ou menos essa programação vai estar? Já que a gente teve o lançamento a semana passada com bastante antecedência, né? Agora, para o fechamento dessa programação com essas histórias, já tem uma previsão? Isso, geralmente, a gente começa a divulgar ao final de julho, né? Isso vai encartado em todos os jornais, na verdade, no primeiro dia do patrimônio, sexta-feira, mas a gente vai divulgando também pelas redes sociais, né, através do site da prefeitura, que vai chegando na imprensa.
Isso também é um convite para as pessoas participarem, porque o Dia do Patrimônio acontece por adesão, na verdade. Sim. Então, qualquer cidadão pode propor uma atividade. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail diadopatrimonio.pelotas@gmail.com. Pode repetir, por favor? Esse e-mail para quem quer sugerir uma história, um acontecimento, algum fato, alguma tradição de alguma outra cidade. Não, também se quiser sugerir alguma atividade cultural lá. E também se quiser participar como voluntário, é isso? Exatamente. A gente repete, por favor. Então, diadopatrimonio.pelotas@gmail.com. A gente tem essa categoria, né, que são os agentes do patrimônio, que trabalham todo ano auxiliando a população nessas visitações, fazendo uma espécie de mediação. Eles recebem um treinamento, né, palestras sobre a história de Pelotas, sobre arquitetura, sobre patrimônio imaterial da cidade também. Pode se inscrever pelo mesmo e-mail, a gente fornece um certificado. Ao final, geralmente tem uma grande adesão de estudantes, né, de história, de turismo, enfim, de vários cursos. Agora, para a gente encerrar, secretário, outra coisa bem bacana também é que há cerca de 2 anos as comemorações do Dia do Patrimônio ganharam um dia a mais e um dia de semana para que as escolas participem. É fundamental a participação dos estudantes, principalmente os pelotenses, né, para valores, para entender, para conhecer e se integrar a essas comemorações, né? Exatamente. Aliás, desde a primeira edição, que foi um grande êxito, né, todo mundo vinha dizer para a gente, por que não amplia, faz mais dias, ou faz uma semana inteira, né? O modo de ampliar que a gente achou que era o mais efetivo, na verdade, para essa ação, foi ampliar para sextas-feiras, para incluir, então, a rede municipal nessas atividades, né? Então, isso envolve milhares de alunos, né, que fazem uma visita ao centro histórico, né, que se chama Circuito Patrimonial. Eles recebem bastante material informativo. A gente sabe da importância disso porque isso é replicado dentro das próprias casas, né, com seus familiares. Então, a gente faz questão... Além de trabalhar como material didático na aula, Exatamente. Leva para dentro de casa. E também porque a gente enxerga que o Dia do Patrimônio, além, né, de ser uma grande festa cívica, né, celebrando o nosso patrimônio, ele é uma ação de educação patrimonial em larga escala. Na verdade, a gente quer abrir os olhos da população para essas questões e isso é um convite para uma reflexão em conjunto, né, sobre as riquezas culturais de cada um dos bairros, territórios, e que isso certamente acaba melhorando a autoestima comunitária, né? Perfeito. Secretário, muito obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pela escolha do tema aí do Dia do Patrimônio e sucesso na realização do evento, que será nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Isso mesmo. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado. A gente agradece também você aí de casa que está nos acompanhando ou também quem acompanha aqui a TV Câmara pelas redes sociais. Outras informações ao longo da nossa programação.